15 horas e 44 minutos e vamos falar agora de comércio. Nós estamos em contato com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Fábio, temos de novo um balanço muito ruim, né, em relação ao impacto que o coronavírus, que a pandemia está tendo sobre o comércio, né? É verdade. A gente tem feito balanços semanais sobre o prejuízo que o comércio tem levado por conta desse problema todo de saúde, problema econômico, e a gente pode dizer que nas últimas 5 semanas encerradas em meados de abril agora, o comércio acumulou uma perda de 86 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, Denise, do tamanho desse tombo, nesse mesmo período o comércio devia estar faturando algo em torno de 200 bilhões de reais, está faturando pouco mais da metade disso. Então, é um impacto muito grande. A gente tem acompanhado diversos estabelecimentos, segmentos inteiros do comércio ainda fechados no Brasil, e não poderia deixar de ser o impacto de toda essa situação sobre o comércio varejista acaba sendo bastante negativo mesmo. Agora, Fábio, a gente trabalhou no começo do ano com a expectativa de que o comércio pudesse sofrer com os feriadões que poderiam ser emendados, o turismo esperava comemorar e no final das contas a gente vê que está todo mundo quase no mesmo barco, não é? Esse cenário foi todo por água abaixo. É bom lembrar que, do ponto de vista de crescimento econômico, só para a gente se apegar a um indicador só, a expectativa era de que a economia crescesse mais de 2%, 2,5% esse ano, e hoje as previsões mais conservadoras apontam para uma queda aí de 4%, 5% esse ano. É possível que caia ainda mais, porque a gente sabe, o problema no Brasil, a curva de contaminação, a crise econômica que vem a reboque de todo esse problema, a economia está praticamente parada, o setor de comércio com muitas lojas fechadas, o consumidor com medo de ir às ruas, e, além disso, a gente tem um aumento do desemprego. Estamos diante de um apagão estatístico nos números do mercado de trabalho, mas todos nós sabemos que o impacto foi bastante negativo, bastante significativo. Os bancos com medo de emprestar dinheiro e a confiança do consumidor bastante abalado. O setor de turismo especificamente, então esse praticamente parou e a gente percebe uma queda de cerca de 90% na receita do setor. O que a gente sabe é que esse problema, a retomada do crescimento econômico, seguramente vai demorar bastante para ocorrer. Antes da pandemia, a taxa de desemprego, por exemplo, já era muito alta. Com esse problema da pandemia, a gente deve encerrar o ano com um desemprego muito alto, e isso afeta diretamente o comércio, afeta diretamente o consumo. E o comércio tem muitas pequenas empresas que podem não ter fôlego financeiro. Você citava a questão da dificuldade de obter crédito, mas pode não ter fôlego sequer para manter funcionários, né? E aí colabora mais para o desemprego. Pois é, pode ter problemas para manter funcionários e pode ter problemas até, Denise, para demitir funcionários. Demissão gera um custo adicional às empresas. E as empresas do comércio, as que você citou, a maioria são empresas de pequeno porte. Elas necessitam do giro diário para enfrentar o mês seguinte. A gente tem uma paralisia da economia, uma queda muito abrupta do consumo, seguramente essas empresas vão ter sérias dificuldades nos próximos meses. O governo adotou algumas medidas bem-vindas para minimizar esse problema, mas em nenhum lugar do mundo a economia conseguiu compensar as perdas provocadas pela pandemia, pelo isolamento social, o fechamento de fronteiras, o dólar, que é uma variável, aí a taxa de câmbio é uma variável de curtíssimo prazo, já passa dos 5,60. Então, olha só, estamos às vésperas do Dia das Mães, o varejo, assim como ocorreu com a Páscoa, deve, infelizmente, se deparar com uma queda de 30%, provavelmente 40% das vendas nessa data, que é considerado o Natal do primeiro semestre. Perfeito, nós conversamos com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde para você e para todos.